Vovó vai contar histórias para dormir. Peço que você fique deitado, bem confortável, com seus olhinhos fechados e, ao escutar a história, procure imaginar e, ao mesmo tempo, relaxar, até pegar no sono. Começaremos essa série de histórias para dormir com as mais belas lendas brasileiras. Bons sonhos! A lenda da Iara, protetora dos rios e da pesca e conhecida como a Mãe das Águas. A sereia Iara é também muito temida pelos homens que pescam e navegam nos rios do norte do país e pelos que caçam em regiões próximas. Contam que Iara, uma bela índia, viveu durante muitos anos em uma tribo daquela região. O trabalho era dividido. Os homens saíam para caçar e pescar, e as mulheres cuidavam da aldeia, dos filhos, do plantio e da colheita. Certo dia, a pedido do pajé, Iara foi colher em uma nova plantação de milho, que até então não conhecia. A índia mais velha da tribo explicou o caminho para Iara, que saiu cantando pela trilha que a levaria até o local da colheita. A indiazinha seguiu, observando o canto dos pássaros e o colorido das aves que voavam perto de um lindo igarapé. Entusiasmada e com muito calor, ela resolveu se banhar naquelas águas claras, tranquilas e cristalinas. Iara ficou por muito tempo dentro do rio, brincando com os peixes e cantando para os pássaros. Horas mais tarde, esquecendo-se completamente do trabalho, ela se deitou para descansar um pouco e adormeceu profundamente. Quando despertou, já era noite e percebeu que não conseguiria voltar para casa. Estou perdida, não sei como voltar à aldeia e não adianta gritar, pois estou longe demais para ser ouvida. É melhor ficar aqui e esperar o nascer do sol. No dia seguinte, estava cantando, sentada sobre as areias claras do igarapé, sacudindo seus lindos cabelos, quando, de repente, 2 onças famintas apareceram e partiram para o ataque. Iara correu rapidamente em direção ao rio. Os peixes, com quem Iara havia passado o dia todo brincando, a avisaram do perigo e disseram para ela entrar rápido na água. Foi então que Iara, para fugir das 2 onças, mergulhou nas águas e nunca mais voltou à tribo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia e que, por detestar ficar sozinha, usa o seu canto e a sua beleza para atrair os pescadores e outros homens que se aproximam dos rios e levá-los para o fundo das águas. Segundo uma das histórias contadas pelos habitantes daquela tribo, certo dia, num final de tarde, um jovem índio voltava para sua aldeia após mais um dia de pesca, quando derrubou o remo de sua canoa nas águas do rio. Muito corajoso, o jovem mergulhou naquelas águas, pegou o remo e, quando estava subindo na canoa, Iara apareceu e começou a cantar. Hipnotizado pelo canto da linda sereia, o índio não conseguiu se afastar. Foi nadando em sua direção e, impressionado, ainda pôde ver que as aves, os peixes,
e todos os animais à sua volta também estavam paralisados com o canto da Iara. Por um momento, o jovem ainda tentou resistir, agarrando-se ao tronco de uma árvore que estava na margem, mas não adiantou. Ele logo foi parar nos braços da linda sereia e afundou com ela, desaparecendo para sempre nas águas do rio. Um velho cacique que passava pelo local viu tudo, mas não conseguiu ajudar. Dizem que ele é o contador da história e que até inventou um ritual para livrar-se do feitiço da Iara. Mas os poucos que conseguiu retirar do fundo das águas ficaram alucinados por causa dos encantos da sereia. Fim. Lenda do Curupira. Muito forte e engraçado, o Curupira tem a altura de um menino de 7 anos e os cabelos bem vermelhos. Seus dentes são verdes e seus pés são virados para trás. Ele é considerado um dos maiores defensores da natureza e é muito amigo dos animais. A atenção e a preocupação que tem com os animais são tão grandes que, quando uma tempestade se aproxima, o Curupira corre por toda a floresta batendo no tronco das árvores para ver se estão firmes. Se ele encontra alguma que pode cair durante o temporal, avisa aos habitantes do local para não chegarem perto dela. Nos dias de sol, o Curupira passa o tempo comendo frutos e observando a natureza, mas se percebe que algo está errado, logo corre para ver o que está acontecendo. E nem pensa em correr atrás dele, ninguém pode alcançá-lo. Sua velocidade é tão grande que a nossa visão não consegue acompanhá-lo. E se depois dessa correria toda ainda encontrar pela floresta homens que caçam por diversão e não apenas para comer, ele fica uma fera. Sem dó dos caçadores maldosos, principalmente dos que matam os filhotes, o Curupira, escondido entre as árvores, grita, grita e assobia tanto, até enlouquecê-los de tanto medo. Esse defensor da natureza também utiliza os seus pés voltados para trás para despistar os caçadores que, ao seguirem suas pegadas, sempre acabam indo na direção errada. Assustados e sem rumo, eles acabam se perdendo na floresta. Mas não foi isso que aconteceu. Numa certa manhã de sol, quando um homem apareceu por lá, ele adorava caçar. Passou o dia fazendo armadilhas e já estava de tocaia, esperando algum bicho que caísse e ficasse preso na armadilha. Então, o Curupira aproximou-se furioso e disse: "Quero uma explicação para as arapucas que encontrei no caminho. O que você está fazendo?" O caçador, tentando enganar o Curupira, foi logo mudando de assunto. "Olá, amigo. Eu sabia que podia te encontrar. Por isso, olha só o que eu trouxe. É fumo de corda." O Curupira não gostou da mentira que aquele homem contou e foi logo questionando: "E para que eu quero fumo de corda?" O outro, já tremendo de medo e percebendo que o Curupira estava ficando ainda mais nervoso, respondeu: Sabe o que é, senhor Curupira? Lá onde moro, disseram que se eu encontrasse com o senhor, deveria presenteá-lo com fumo de corda. Assim, o senhor ficaria bem feliz e não me faria nenhum mal." O Curupira, ainda mais brabo, continuou: "Você está muito mal informado. Quem disse que eu fumo? Não sabe que fumar faz mal para a saúde? Eu gosto de pular corda, é disso que eu gosto. Quanto a não lhe fazer mal,
Diga aos seus amigos que faço maldades somente com quem destrói a natureza. Era isso que deveriam ter ensinado a você. O homem estava quase morrendo de medo quando o Curupira concluiu: vou dar um último aviso. Se quiser voltar para sua casa, recolha logo todas essas tranqueiras que colocou na mata, suas armadilhas todas, e não se atreva nunca mais a caçar. Se não fizer isso agora, ficará preso na floresta para sempre. O homem saiu, guardando rapidamente todo o material de caça que encontrava pelo caminho, e nunca mais foi visto por aquelas bandas. Depois disso, os outros caçadores, que agora conhecem a história, aprenderam a nunca mais caçar nas matas do Curupira. Fim. Lenda do Negrinho do Pastoreio. Há muitos anos, no tempo da escravidão, trabalhava em uma grande fazenda do Rio Grande do Sul um negrinho miúdo e fraquinho, mas muito habilidoso. O seu patrão era um homem malvado e obrigava o garoto a fazer todo tipo de trabalho. Certa vez no inverno, num frio de rachar, ele mandou o garoto pastorear seus 30 cavalos, mas avisou que tivesse atenção especial com o cavalo baio, que era o mais valioso da fazenda. O negrinho passou o dia todo bem longe da estância, pastoreando os animais. No caminho de volta, no final da tarde, com muito frio e fome, resolveu parar um pouquinho para descansar e acabou dormindo. Quando o menino acordou, ficou assustado. Raios riscavam o céu, anunciando uma grande tempestade, e os cavalos tinham fugido. Com dificuldade, debaixo de muita chuva, conseguiu reuni-los e, para ter certeza de que estavam todos ali, começou a contar. 1, 2, 3, 4, 29. 29? Ops, está faltando um. E é o cavalo baio. Justo o cavalo baio. O negrinho procurou o cavalo fugitivo por muito tempo, mas não o encontrou. Então, resolveu levar os outros 29 de volta para a estância. Já imaginou se mais algum se perdesse? Chegando lá, o estancieiro logo notou a ausência de seu valioso cavalo baio e ficou furioso. O que você fez com o baio? Ah, provavelmente vendeu o cavalo por uns míseros trocados, né? Seu ladrãozinho barato, mas você vai trazê-lo de volta. Em seguida pegou o chicote e deu uma surra daquelas no pobre menino. Debaixo de chuva, com muito medo e chorando, o menino saiu à procura do animal. Já era madrugada quando encontrou o baio pastando. Ele o laçou, mas o nó se desfez e o cavalo fugiu novamente. Quando chegou à fazenda, sem ter conseguido capturar o animal, o negrinho foi recepcionado com a fúria do seu malvado patrão. Onde está o cavalo? Eu encontrei o baio pastando, cheguei a laçá-lo, mas o que, garoto? Mas não consegui segurar o laço e ele escapou de novo. Eu trago ele de volta amanhã, senhor. Amanhã? Coisa nenhuma. Você está mentindo e será castigado. O homem cruel bateu muito no garoto. Depois o amarrou num tronco e o colocou sobre um formigueiro. Que malvadeza! O negrinho chorou muito e, depois de sofrer a noite inteira, deu um suspiro e morreu. No dia seguinte, o fazendeiro acordou e foi olhar o negrinho. O menino estava lá, em pé, sem nenhum arranhão ou cicatriz das chicotadas e nem marcas de picadas de formiga. Ao seu lado
a imagem de uma santa, e mais adiante, o baio e os outros 29 cavalos. Então, o estancieiro se jogou ao chão e implorou ao negrinho e à santa: perdoem-me, perdoem-me, eu prometo mudar, prometo ser bom e ajudar aos necessitados, prometo tudo o que quiserem, perdoem-me. Sem dizer uma palavra, o negrinho montou no cavalo baio e partiu, ninguém sabe para onde. Os comentários sobre a morte do pequeno escravo logo se espalharam pela região e as pessoas começaram a acender velas pela alma do bom negrinho. Desde então, muitos recorrem a ele quando precisam de ajuda. É comum, por exemplo, ouvir histórias de gente que fez algum pedido e foi atendido. E tem mais. Tropeiros e peões que viajam à noite relatam aos seus amigos e familiares terem visto o negrinho cavalgando, passeando pelos pampas. Na tradição gaúcha, acredita-se que o negrinho do pastoreio se tornou uma espécie de anjo bom, e as pessoas pedem sua ajuda quando precisam encontrar objetos perdidos. Fim. Lenda da Cabra Cabriola. Na zona rural de uma grande cidade, numa casinha humilde, uma garotinha de aproximadamente 8 anos morava com seus pais. Pessoas muito simples que, ao anoitecer, discutiam sobre os mais variados assuntos. Enquanto seus pais conversavam, a garotinha brincava do outro lado da sala. Mas, como qualquer criança, era curiosa e prestava atenção na conversa dos pais, que naquela noite resolveram falar sobre uma tal cabra cabriola. Mulher, escutei uma história de arrepiar os cabelos sobre uma tal de cabra cabriola. Ai, já estou com medo só de ouvir esse nome. E os pais continuaram com a prosa. Ouvi dizer que a cabra cabriola é um ser assustador, meio monstro e meio cabra, com dentes afiados, que solta fogo e fumaça pelo nariz, pelos olhos e pela boca. Contam que ela já apareceu no Pará, no Ceará, em Pernambuco e em vários outros lugares do Brasil. Nossa, fico até arrepiada de ouvir falar. Ela é mesmo tão perigosa? Dizem que ela ataca crianças que andam sozinhas pela rua, coloca em um saco e leva para fazer sabão, continuou o pai. Ainda bem que eu sempre pego na mãozinha da nossa filha quando passeamos, concluiu carinhosamente a mamãe. A garotinha, muito esperta, não desviava a atenção nem por um minuto, enquanto seu pai continuava reproduzindo tudo o que tinha ouvido sobre o assunto. A parte mais terrível dessa história é que a cabra cabriola também entra nas casas à procura de crianças malcriadas, travessas, mentirosas e desobedientes. Ela se esconde no quarto delas, dentro dos armários, das gavetas ou debaixo das camas, para assustá-las no meio da noite, cantando mais ou menos assim: sou a cabra cabriola, eu só assusto criança malcriada. Se você não se comporta direito, te levo para minha morada. E como quem lembra de uma informação muito importante, de repente, o pai da menina disse à sua esposa: ah, agora você vai saber quem é a tal da cabra cabriola. Aposto que você já ouviu falar em bicho-papão. Sim, eu já ouvi várias histórias sobre ele, disse a mamãe.
A cabra cabriola é conhecida em alguns lugares como bicho-papão, concluiu o pai, que em seguida lembrou que já estava na hora de dormir. No dia seguinte, a garotinha foi à escola e contou para seus amiguinhos tudo o que tinha ouvido sobre a cabra cabriola, mas, claro, do jeito dela. Meu pai disse que ela é horrível, tem uma boca enorme e dentes muito afiados. Lança fogo pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Quando chega a noite, ela entra nas casas e assusta as crianças desobedientes, as mentirosas, as que brigam na escola e aquelas que não fazem a lição. Todos os seus amiguinhos ficaram assustados e mal conseguiam respirar. E a menina não parava. Meu pai também disse que, quando ouvimos alguma criança chorando à noite, é porque a cabra cabriola deve ter aparecido na casa da malcriada. Mas não se preocupem, em casa de criança obediente e estudiosa, ela não passa nem perto. A história se espalhou pelo colégio e as crianças, com muito medo, começaram a se comportar como nunca. Até as suas notas melhoraram. E não foi só isso. A convivência com a família e os amigos ficou praticamente exemplar. A professora toda hora dava nota 10, outra nota 10, sempre notas boas. Os pais e os professores ficaram espantados e nunca souberam o motivo daquela mudança tão radical, mas muito positiva entre os alunos. Já a cabra cabriola, muito triste com o desfecho desta história, continua esperando até hoje a próxima traquinagem. Fim. Vovó agradece por você estar aqui no nosso canal. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos. Beijinhos para você, meu netinho querido, e até a próxima história.